Yo, Geeks, tudo em cima? Desde o começo do mangá de Black Clover, ouvimos que as 3 folhas do Grimório representam a fé, a esperança e o amor. Então, na 4ª folha reside o bom agouro e na 5ª folha reside o demônio. Desde o começo da história, nós aprendemos com a ênfase ali do Tabata, tanto no mangá quanto também a produção do anime, colocou essas características sobre a importância da 5ª folha e dessa caracterização do Grimório. Mas, analisando a história do Lieb, esse provérbio não faz muito sentido, visto que se é um texto conhecido pelas pessoas, deveria ter existido então um Grimório com o demônio vivendo dentro dele de forma ali a ser muito longínquo no tempo, muito envolvendo a ancestralidade das pessoas. Porém, esse demônio não é o Lieb. Será que essa lenda, na verdade, não seja uma construção de Astaroth? Não seja uma manipulação de Astaroth? Vamos falar mais sobre essas perspectivas depois da vinheta. Vamos lá, desde o começo do mangá de Black Clover, nós observamos o narrador dizer que na 5ª folha de um Grimório reside um demônio. Isso é um ponto crucial. A história começa, a gente tem ali as interações do Asta com o Yuno, toda a construção dos personagens, o Asta não recebendo o Grimório, o Yuno recebendo ali o Grimório de 4 folhas, aí tem a representação, a explicação, né, que nas 3 folhas do Grimório ele tem ali a fé, a esperança e o amor, e na 4ª folha reside a boa sorte, o bom agouro, né? E então nós temos a explicação, quando o Asta tá ali no meio do desespero dele, nós temos a explicação de que na 5ª folha reside um demônio. Mas o texto, ele é mais ou menos isso. Houve aqui uma interpretação poética do que está escrito no original. O texto, ao pé da letra, a gente pode observar que o mais correto é o seguinte: as 3 folhas do Grimório representam a fé / sinceridade. Provavelmente que eu não procurei qual que é esse termo, se é fé ou se é sinceridade, mas na tradução que eu consegui ver aqui, até mesmo é traduzido como sinceridade. Então seria fé ou sinceridade, a esperança e o amor. Então as 3 folhas do Grimório estão conectadas diretamente a fé, sinceridade, esperança e o amor. E na 4ª está ligado a boa sorte, né? Na 4ª a boa sorte. E na 5ª o ou um demônio. O ou um demônio. Então, tipo assim, o texto é claro. Na 4ª a boa sorte e na 5ª o ou um demônio. Então tem essa ênfase aqui no o ou no né? Então a gente não sabe que tipo de demônio está sendo enfatizado nessa parte da história. Na frase usada aqui em japonês, não possui o contexto de residir, de morar, mas sim de que a 5ª folha é a representação de um ou do demônio. Nós não sabemos que demônio que é esse que está sendo enfatizado sobre a 5ª folha de um Grimório. Mas o que eu sei aqui que para você enfatizar esse vídeo é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esses conteúdos com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo e comentando ainda mais os nossos conteúdos por aqui, porque isso ajuda pra caramba os vídeos de Black Clover. E você ainda pode tornar membro aqui do canal e mandar o seu valeu para fortalecer ainda mais os nossos vídeos e fazer com que a gente continue a chegar ainda mais longe com o Geek Brasil. Observando a frase desse jeito, ela pra mim nunca fez tanto sentido se a gente parar pra pensar, porque a lenda ela não é sobre o Lieb, visto que fazem pelo menos 13 anos que o Lieb foi selado no Grimório, mas a lenda existe muito antes dele. A gente sabe ali que o Grimório não escolheu o Lieb, então o Grimório não pode ser portado pelo Lieb, o Grimório tem que ser portado pelo Asta, e ao mesmo tempo a frase por si só está falando da representação da folha em relação ao poder de um demônio, que o demônio pode usar aquele Grimório, não que a lenda por si só
é sobre o demônio que reside dentro do Grimório. Olha só, muda completamente o contexto do que é dito nessa frase. Mas, ao mesmo tempo, abre brechas para outras perspectivas, para outras ideias. Porque faz a gente se questionar. Então, qual é a origem dessa lenda? Como tudo isso foi desaguar para que a quinta folha de um Grimório fosse marcada para um demônio? Como que a quinta folha surgiu? Como se originou ali o desespero de um portador de um Grimório de 4 folhas para um de 5 folhas? Como isso foi abordado, provavelmente é a grande chamada de Black Clover. Acho que a primeira coisa que a gente deve deixar aqui claro é que a lenda é ainda mais antiga do que os acontecimentos de 500 anos, com Lich, Tetia, Lumière, Secre, os elfos e os demais. Por quê? Porque o Zagred ele já sabia dessa lenda antes desses acontecimentos, ou seja, essa lenda vem junto com os humanos desde a criação da humanidade e até mesmo ali junto com os Grimórios. Então, desde que os humanos são humanos, nós temos ali o Grimório de 3 folhas, de 4 folhas, e depois em algum momento surgiu ali o Grimório de 5 folhas. Nós ainda não sabemos o motivo, nós ainda não sabemos o que levou a essa criação, mas o fato é que ela é de antes do Zagred, porque o Zagred já conhecia, já possuía essa informação. A questão não é quando o Zagred recebeu essa informação, mas sim quem passou essa informação para ele. Quem foi esse ser que passou essa informação para ele que poderia corromper um dos dois daquela época, tanto o Lumière quanto também ali o Lich. E ele decidiu frisar logo no Lich, por quê? Porque tem um propósito. Mas se essa lenda pode estar junto com os humanos desde que os humanos se entendem por gente e possuem poderes mágicos, grimórios, feitiços, então quem poderia ter criado essa lenda ou artifício para que o Grimório de 5 folhas pudesse ser usado ali pelos demônios? O próprio Astaroth. Eu acredito que o Astaroth foi aquele que moldou todo esse conceito e inclusive passou essa informação para o Zagred antes que o Zagred escapasse do submundo e fosse atrás do Grimório ali do Lich. O Astaroth, ele é o único capaz de ter implantado isso na sociedade humana desde o seu começo, visto que possui a magia do tempo. Então ele é onisciente, de uma forma ali temporal. Ele está no passado, no presente e no futuro. Assim como o Lucius consegue viajar ali pelas timelines, né, pelas realidades alternativas, o Astaroth também conseguia mensurar isso através dos seus poderes mágicos. Pelo menos é o mínimo que eu espero aqui do Astaroth, visto que este é o seu poder original, a sua magia original no conceito do personagem. Então, se ele sabia que o Lucius viria para lhe subjugar desde que nasceu por causa da sua magia, é claro que o Astaroth não ficaria esperando o mago nascer e trucidar seus poderes mágicos. Talvez o Grimório de 5 folhas seja a resposta que ele tanto procura. Ele sabe ali da diferença em que um demônio pode ter, visto o seu poder mágico e juntamente com um movimento, um objeto canalizador como um Grimório. O Astaroth sabe provavelmente de que se ele tiver um Grimório em suas mãos, ele se tornará até mesmo mais imbatível do que o próprio Lucífero. Mas para ele conseguir ter esse Grimório nas mãos, ele teria que passar pelo Lucius. Então provavelmente foi aí que ele decidiu criar todo o âmbito do plano juntamente com o Zagred e até observarmos a chegada de Asta e Lieb. E a construção ali do Grimório que o Astaroth tanto precisa não pode ser um Grimório qualquer. Tem que ser ali um Grimório que possui um atributo que ele possa conseguir usar, como no caso do Grimório das Espadas. E por quê? Porque são espadas físicas, as espadas físicas do Lich. Essas espadas não vão sumir ali de acordo com as suas habilidades, com os seus poderes. Essas espadas vão permanecer, elas não vão sumir ali ao conectar com uma grande magia, com um grande poder mágico. Não, elas vão permanecer. No caso, como a Shukuma está funcionando agora com o Yuno. No caso ali, o Zagred conseguiu usar o Grimório do Patri, porque com a magia da palavra, o demônio foi capaz
capaz de alterar o atributo do Grimório. Então, quando ele pega ali o Grimório de 4 folhas, transformado no Grimório de 5 folhas, o Zagred, ele consegue manipular, mudar o atributo do Grimório para o atributo da palavra por causa do seu poder, por causa da sua magia. Ele disse para o Grimório ser um Grimório da palavra e assim a magia começou a mudar. O atributo do Grimório foi alterado e modificado. Já o Astaroth não teria essa capacidade porque o seu poder mágico é relacionado ali ao tempo. Mas se ele estivesse em um estágio sem magia e tivesse um Grimório com atributo de poderes físicos, de espadas físicas, ele atingiria seu alvo e o Grimório do Lich, que agora é do Asta, cai pra ele como uma luva por si só. Cai pra ele ali como uma luva por si só. Então talvez esse, desde o começo, poderia ser o objetivo do Astaroth em usar o Zagred para que pegasse o Grimório do Lich e de uma forma crucial levar até o seu escolhido. Eu sinceramente não sei se o Tabata vai fazer ali o Astaroth, vai trazer ali o Astaroth em cima do Asta e também do Lieb, mas as datas e os pontos se fecham quase perfeitamente, né? Ele some ali do submundo antes do Asta e do Lieb nascerem. É dito que ele desapareceu há mais de 20 anos. Não tem a data certa, o tempo certo, mas se o Asta e o Lieb tem 18, então bate cronologicamente de que o Asta e o Lieb podem ser manifestações do Astaroth. Uma criança e um demônio nascem sem magia. O Lucius é dito, é comentado que ele subjugou, fez um pacto, tirou os poderes do Astaroth, nós não sabemos. E depois, logo depois, uma criança nasce sem magia e um demônio nasce sem magia. Não existem, assim, seres sem poderes mágicos em Black Clover. Todo ser possui poderes mágicos. Seja pouco ou seja muito, mas todo ser possui. Logo o Asta e o Lieb, que foram criados pela mesma mãe, que tem ali a mesma característica, que se unem mediante ao poder da antimagia, logo eles não têm poderes mágicos. É a puta coincidência da história. A antimagia também funciona quase como um processo de rebobinação da magia. Nós sabemos no contexto, né, de Black Clover que o Tabata ama ali atributos de ciência, física, e é claro que o Tabata sabe que toda a energia extraída ela não se perde, ela se transforma, toda a matéria, tudo acaba voltando para o seu estágio inicial. Assim como a antimatéria entrando em contato com a matéria não faz ali esse contexto desaparecer, transforma esse poder em energia, né? Transforma toda essa essência, poder não, né? Mas transforma toda essa essência em energia. A antimagia entrando em contato juntamente com a magia faz com que o poder mágico volte a ser Ki. Essa é a base mais precisa aqui, já que nós observamos na Terra do Sol que para se manipular a magia é necessário manipular o Ki de forma inconsciente. E o Grimório do Asta é o único Grimório que o Astaroth poderia usar, visto que o Grimório escolheu o Prota. Então, se o Astaroth for mesmo a manifestação do Asta e do Lieb, ele já tem um Grimório por si só. Ele já tem um Grimório por si só, porque automaticamente na essência ele já foi escolhido por um Grimório. Nós não sabemos porque um Grimório de 5 folhas, um Grimório destinado a um demônio, escolheu o Asta. E nós então temos essas conexões muito claras de como o Tabata está trabalhando esse contexto com os personagens. Tudo se encaixa perfeitamente para que o Astaroth seja o criador da lenda e da manipulação do trevo de 5 folhas. Não só da manipulação ali baseado da lenda que na quinta folha reside ali, na quinta folha representa, na verdade não reside, né, mas representa ali o demônio, mas também na manipulação, porque um demônio só pode manipular um Grimório, usar um Grimório para si, se esse Grimório for um Grimório de 5 folhas. Então, como a gente já viu ali, até mesmo demônios criando corações ali para os seres humanos, o que é modificar e até mesmo usar essa manipulação para alterar características divinas de um livro que poderia ser um presente divino para os humanos. Visto também a possibilidade de conexão ali do Zagred com o Lucius, que citamos no vídeo do Destino, é bem provável que Astaroth seja esse fio condutor que fez o Zagred criar o Grimório de 5 folhas através ali do desespero do Lich.
porque esse Grimório era essencial para criar, para encaixar todas as peças do seu quebra-cabeça. Essa frase sobre as 5 folhas do Grimório sempre foi algo importante para mim na trama de Black Clover. E eu acho que se o Tabata quer frisar tanto que a 5ª folha representa um demônio, demonstra exatamente que não sabemos qual demônio se trata. Porque não é sobre o Lieb, não é sobre o Lieb, é sobre demônios, é sobre ali uma expressão, é sobre uma lenda que vem lá de trás. A questão que fica é, o que é essa lenda? Quem criou essa lenda? Se for o Astaroth, vai ser algo como uma grande pedrada para nós, porque vai estar destrinchado desde o capítulo 1.